Nova Iguaçu, 13 de março de 2019. Ó céus. Colégio Estadual Maria Emília, turma 3001, professor Lindão, eu, aluno Lindão, tu, vamos que vamos. O trabalho é para o bendito dia 3 de abril. 3 de abril, 3 de abril. Posso ir? Com amor e carinho. Lá comigo. Vou me sentir em casa. Vou falar da geopolítica mundial atual. Esse material está disponível para download no site do Governo do Estado de Pernambuco. Todas as matérias, física, química, biologia, matemática, história, sociologia, tudo. Para ensino fundamental e ensino médio. Eu baixei, gostei e vou trabalhar com ele para vocês. A geopolítica é uma ciência que identifica a disputa de poder ou as disputas de poder, quer seja cultural, político, econômico, militar, por aí vai. Busca entender como se dá essa disputa de poder, discute as hegemonias, discute as supremacias, discute as vantagens, discute os prejuízos, as igualdades e as desigualdades. A geopolítica vai te ajudar a perceber e identificar qual país é uma grande potência mundial, ou quais países são, nos mais diversos campos, inclusive no campo militar. Beleza. Vamos falar de conflitos. Queridos, o mundo todo está em conflito. Todo mundo. Vamos começar pelas razões, pelos motivos. Nós temos as tais reivindicações nacionalistas, os surgimentos das nacionalidades com as suas aspirações bem específicas. Os caras querem se afirmar enquanto Estado, buscam o seu reconhecimento. Você tem conflitos por contestação de fronteiras, avançar, retroceder a fronteira. Você tem conflito por conta de instabilidade política. Eu nem vou falar da Venezuela, não vou falar da Coreia do Norte, não vou falar do Brasil. Você tem conflito por conta de áreas de influência. Vou falar da América do Sul todinha, que já foi definida como área de influência do americano. Não vou falar. Você tem conflitos por conta de religião, diferenças socioeconômicas, ações terroristas, arsenais bélicos. Mas quer saber? A grande questão aí é econômica. A grande questão é grana, é apropriação, é enriquecimento. Porque tem sempre alguém que financia a guerra. Vem com essa de que é por amor, não é por pátria, por religião, escambau. Porque alguém, no final das contas, quer se apropriar de riqueza, gerar riqueza e ganhar dinheiro. Portanto, parece que, a frase não está correta não. Depois que inventaram a moeda, as guerras proliferaram. Depois que se inventou a acumulação de riqueza, as guerras desinvestaram. Existe guerra justa? Não existe. Tratado de não proliferação de armas nucleares. As armas nucleares surgiram no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Um dos elementos que impulsionou a Guerra Fria foram os arsenais nucleares, os testes atômicos. Foram firmados tratados para a limitação do crescimento de armas nucleares. Esse tratado foi ratificado por 187 países, até porque alguns países não têm sequer condição de fornecer alimento para o seu povo. Ele sabiamente não vai perder tempo com armamento nuclear. Ele vai se preocupar que o povo coma. Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia, Conselho de Segurança da ONU, foram as maiores potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares para outros países, ou mesmo ajudar a adquiri-las. Isso aqui é absolutamente relativo. É bem relativo.
Porque quando você tem um desequilíbrio de forças numa determinada região com um país que não deveria ter armamento nuclear, criando e desenvolvendo, o americano vai lá e financia um outro país que seja opositor desse, para que haja um equilíbrio de força na região. Senão, um artefato nuclear coloca o cara no outro patamar, dá uma subida, crescida no seu nível de força. Quem tem artefato nuclear tem militarmente mais força. A Coreia do Norte tirou-se do tratado em 2003, Índia possui, Paquistão possui, Israel parece estar desenvolvendo, Coreia do Norte parece estar desenvolvendo, não faziam parte do tratado até 2010. Interessante, porque Índia e Paquistão vivem em conflito, Israel vive em conflito com a Palestina, ou com os palestinos, com os muçulmanos, e Coreia do Norte vive em conflito com o americano. O americano tem esse costume, e daqui ele quer gerenciar a vida do cara que está lá. O território americano possui recursos naturais em abundância. O que o americano faz? Estratégia muito inteligente. Ele procura outros países e outros territórios que tenham os mesmos recursos e financia a extração desses recursos. Ele transforma o território dele numa área de reserva. No momento em que o referido recurso se esgotar naquele país, ele entra no dele. Em alguns casos, ele pode até comprar toda a produção de um determinado minério, por exemplo, de um país, só para ele não precisar esgotar o seu, ou para manter o preço do produto sob controle. Em alguns casos, sim. Por exemplo, nióbio. Vamos supor o Brasil, maior produtor mundial de nióbio, mas o americano tem nióbio no território dele. Mas ele compra o nosso, até porque no mercado internacional o nióbio é muito barato. Ah, mas quem controla o preço do nióbio não somos nós. É a Bolsa de Chicago. Chicago, Estados Unidos, eles lá controlam o preço. Nós só produzimos cada vez mais por um preço cada vez menor para manter o equilíbrio de uma chamada balança de pagamento. Tranquilo? Simbora. Consequências desses conflitos: muitas perdas humanas, muitos danos econômicos, desequilíbrios regionais acentuados, culturas destruídas, medo e fome espalhados, aumento do número de órfãos, surgimento de refugiados. Queridas, isso aqui tudo me leva a pensar no seguinte: se você tem todos esses problemas aqui, por que eles não entram imediatamente com ajuda humanitária aqui? Por que eles não entram com ajuda humanitária imediatamente aqui? Porque a ajuda humanitária é massa de manobra, é ferramenta de pressão ou de opressão. Eu vou te dar ajuda humanitária, mas você vai ter que fazer alguma coisa para mim em troca. É ajuda humanitária? Não é. É ferramenta. Além de te dar o remédio, ele cria a sua dependência do produto dele. Para você fazer o quê? Para você começar a se relacionar com ele economicamente, trocando, por exemplo, minério por medicamento. Peraí, o que é mais caro, minério ou medicamento? O que é mais caro, minério ou medicamento? Medicamento. Por quê? Custo de produção maior ou é um artigo industrializado, certo? O processo de integração de tecnologia, o chamado trabalho incorporado ao processo de produção, faz com que o preço suba. Beleza. Política externa americana. A nova ordem mundial que se inaugurou pós-Guerra Fria é comandada principalmente pelos interesses americanos. A política externa americana é marcada pelo unilateralismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que manda? O americano.
a fim de manter sua supremacia dos Estados Unidos. Primeiro, recusaram-se a ratificar o protocolo de Kyoto e retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e o Racismo, realizada na África do Sul em 2001. Então, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, a discriminação e o racismo são por eles aceitos e tolerados. Tranquilo? Aumentaram o protecionismo comercial de alguns produtos. Tanto que vários países pedem sanções da Organização Mundial do Comércio contra o americano, porque ele protege o mercado dele de vários produtos dos outros países. Lançaram aqui uma ofensiva militar sem aprovação da ONU. Posso dar o exemplo da Iugoslávia. No conflito da Iugoslávia, eles lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU. Com a posse do Barack Obama em 2009, a nova política externa americana aponta para um declínio do unilateralismo por meio de medidas como fechamento de prisão, proibição de tortura, disponibilidade de diálogo com países como o eixo do mal. Espera aí. Os caras fecharam as prisões, sim. Mas como é que eles fecharam as prisões? É só fechar e mandar a rapaziada embora? Eles libertaram os prisioneiros? O que eles fizeram com os caras? Mataram? Não. Prisioneiro é ferramenta de repressão. Não, trabalho forçado também não. Seguinte, os americanos sofreram muita pressão do Congresso americano para acabar com as prisões dos mais variados lugares do mundo. Eles fecharam essas prisões, elas deixaram de existir, os registros foram apagados e eles passaram a colocar esses prisioneiros em grandes navios, dentro de containers, viajando em águas internacionais. Já viram isso? Já viram isso? Anos e anos. Só águas internacionais. Saindo por lá. Oi. Não estou ouvindo. Tipo transferências que eles fazem no navio. Você leva um cara. Tá aparecendo ela? Só um pouquinho. Vai ter que contratar um. Pronto. Quando eu viro, a bagaça pulou. Pronto. Beleza. Vamos lá. Você e você cometeram crime em algum lugar do mundo, contrariou ao interesse americano, vocês foram capturados, foram interrogados, mas eu não quero levar vocês para prisão comum. Eu coloco cada um dentro de um container. Oi? Não. É uma forma de você acabar com a pressão e dizer que não existem mais prisões. Não existe registro dessa prisão. Esse prisioneiro não é registrado. Não. Diminui a pressão do Congresso norte-americano sobre as forças militares americanas que tinham unidades prisionais em diversos lugares do mundo, inclusive no território americano, com pessoas que eles declaravam como inimigas. Agora os caras ficam andando de navio pelo mundo. Podem até morrer, que não tem problema. O mar é o maior cemitério do mundo. Tranquilo? Cadê? Essa proibição de tortura, se você não tem mais prisão, não tem mais registro, alguém vai fiscalizar se acontece tortura? Acabou a tortura, né? Disponibilidade de diálogo, eles dialogam com países como o pessoal do eixo do mal, tanto que o Trump, sei lá, não sei infeliz, foi lá
e apertou a mão do garoto da Coreia. Esse garoto da Coreia, ele parece que ele é maluco, mas ele vive sob ameaça. Porque com certeza, da mesma forma que o americano ordenou várias vezes o assassinato de Fidel Castro, do Maduro, certamente ordenou o assassinato do cara. Ele conseguiu sobreviver porque ele é extremamente desconfiado. Ele desconfia da sombra dele. Se ela puder, ele dá tiro nela. Não tenha dúvida quanto a isso. Obama manteve algumas políticas na agenda internacional americana, como guerra contra o terrorismo e presença militar em alguns países. Atenção! Eles querem militarizar a base de Alcântara. O americano quer militarizar a nossa base. Atenção! Nessa base de Alcântara, nós temos o lançamento dos satélites brasileiros em acordo com quem? Com a China. Ferrou, exatamente. Vai sair a China e vai entrar quem? O americano. Nós vamos passar a pagar ao americano. Porque com a China é uma colaboração, com o americano não. Com o americano você vai pagar. Não tenha a menor dúvida. Você é obrigado a fazer isso? Oi? Se você entregar a base militar de Alcântara para o domínio do americano, se você entregar a nossa pesquisa de uso de satélites geoestacionários para o americano, a quem você vai ficar devendo? A China? O americano. Por quê? Porque os satélites que nós lançamos para a China, o americano já tem. Aí o americano vai disponibilizar para a gente a mesma imagem, a mesma ferramenta que ele tem. Mas só que nós vamos ter que pagar a eles por isso. Se não pagar, não usa. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Nos últimos 50 anos, nós não tivemos nenhum governo que dissesse assim para o americano, sai show. Nós fizemos acordo, a gente dançou com eles. Espera aí. Com a ascensão do referido presidente, que se alinha incondicionalmente ao pensamento geopolítico americano de concessão, de controle dele, de parte da nossa política externa, a vaca vai pro brejo. Ok? Eu não tenho nada contra o Trump, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, eu tenho tudo contra tudo que eles fazem. Tranquilo? A gente discute. Bora. Eu. Percebeu, né? Vou falar agora do... Vou nem falar do curdo. O curdo eu falo depois. Também não. Conflitos na Europa. Vocês já receberam o livro de geografia? Vocês têm que receber livro de geografia, hein? Conflitos na Europa. Conflito Basco. Amores! Portugal, Espanha, França, País Basco. O País Basco é muito mais uma questão de afirmação de identidade nacional do que poder político e econômico. Olha o tamanho. Oi? Aqui? Portugal, Espanha, França, País Basco. Os bascos lutam para afirmar sua identidade cultural. Eles buscam a autonomia política. Eles buscam autonomia política. O ETA, que significa Pátria, Básica e Liberdade, é um grupo de tendência socialista, amplamente discutível essa tendência socialista, e de ideia
separatistas. Eles querem se constituir enquanto Estado nacional soberano. Utilizaram-se da guerrilha urbana. O ETA reivindica integração da província de Navarra ao País Basco, dentre outras coisas, saída da região das forças de segurança espanholas, provavelmente eles reivindicam também a criação do seu exército nacional, eles não são bestas, anistia geral para os bascos detidos na Espanha e na França. Isso aqui é muito difícil, essa anistia geral. Se acontecer, eu tenho lá minhas dúvidas da profundidade dessa anistia geral. Depois que eu parar de gravar, eu explico por quê. Em 98 foi decretado um cessar-fogo. Em 2001, a União Europeia incluiu o ETA na lista de organizações terroristas. Em 2003, o Batasuna foi decretado ilegal. Em 2004, o ETA declarou uma trégua indefinida. Anistia. Anistiar é conceder perdão. Você deve alguma coisa a alguém, você foi anistiado, você não deve mais. Sua pena foi declarada desnecessária, inexistente, você foi perdoado. Tranquilo? Beleza. Conflito da Irlanda do Norte. Olha pra cá pro maldito mapa. Legenda do mapa. Inglaterra. Tá vendo aqui? Escócia. Tá vendo aqui? Irlanda e Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Tá faltando um. O que tá faltando aqui? Valendo meio ponto. Tá faltando um aqui. Valendo meio ponto. Isso aí é a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, ó. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Falta um país que compõe a Grã-Bretanha. Vale meio ponto. País de Gales. Quem ganhou meio ponto? Beleza. País de Gales. Garoto bom. Não vai ser professor de geografia não, tá? Pelo amor de Deus. Pô, meu pesadelo é meu aluno virar professor. Que isso? Ih, ficou melhor aqui, deu escurecido. Vamos lá. É porque você não sabe o quanto essa profissão, aqui no ensino médio com vocês, com as minhas turmas, eu me sinto valorizado. Mas aqui eu não me sinto valorizado. Foi claro? Bora. Conflito da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte foi invadida por ingleses e escoceses que impuseram o cristianismo e dominaram economicamente os católicos. O norte, protestante, o sul é católico. No início do século XX, a Irlanda torna-se independente, o que não ocorre com o Ulster. Queridos, eu estou preocupado com a tia Grã-Bretanha porque ela quer sair da União Europeia. Sabe qual é dos problemas dela sair da União Europeia? Essa área de fronteira aqui, ela está desmilitarizada, porque não existe mais essa fronteira. Se você sair da União Europeia, vai ter que colocar forças militares aqui. Perguntei para você, de quem? Da Inglaterra. Esses caras não querem mais forças militares estranhas no seu território. Você vai ter conflito de novo ali. Oh, meu Deus. Em 1960, católicos passaram a exigir direito e liberdades civis, o que provocou a reação dos protestantes. Eu não entendo isso. No seu território você basicamente é católico, você tem seu direito, mas quando você exige direito, os caras que te invadiram, que te dominaram, os protestantes, reagem contra. Aí os católicos radicalizam a ação, ativam o exército republicano irlandês, que tem um braço político chamado Nós Sozinhos. Em 72, tropas britânicas proíbem manifestações de católicos, no chamado Domingo Sangrento. Ô filhão,
Também houve um domingo sangrento agora há pouco tempo na Rússia. São momentos diferentes, são espaços geográficos diferentes, mas é o mesmo problema. Em 94, nós sozinhos nascemos um acordo de paz. Em 98, um acordo de